Pessoal, como é que vocês estão? Estamos iniciando agora essa semana de trabalhos avaliativos. Sei que vai ser um pouquinho pesado para todo mundo, mas a gente criou toda uma estrutura, um processo que vocês vão ter, não vai ser tão pesado assim. Eu acho que não vai aumentar o peso para além do necessário para as aulas das atividades normais que vocês já estão fazendo. Inclusive porque nós não estamos apresentando conceitos novos, todos os materiais que a gente apresentar agora é para ajudar vocês a fazerem essa atividade, então facilita na hora de estruturar tudo. Tudo bem? Para fazer o trabalho de processos psicossomáticos, a gente não vai falar dessas duas últimas aulas de psicologia fenomenológica existencial, a gente não vai se pegar nesse ponto, a gente vai ter que voltar um pouco e nós vamos falar da visão psicanalítica. Nossa primeira prova vai ser justamente sobre a visão psicanalítica. Então, vamos ter que deixar um pouco de lado a psicoterapia fenomenológica existencial, que inclusive é um tema que vai continuar numa outra aula ainda depois das avaliações. Tudo bem? Para a gente poder realizar essa atividade, antes de focar no ponto principal, eu queria que a gente pudesse já deixar esclarecido alguns pontos. Primeiro, o trabalho ele é em dupla. Então vocês vão ter que se reunir em duplas. Ah, pode fazer individual? Até pode, mas em dupla vai ajudar bastante. É importante que vocês façam contato com os colegas via WhatsApp, via Skype, videochamada, da maneira que vocês acharem melhor para fazer o trabalho, para ir dialogando sobre o trabalho. Façam reuniões, sentem, discutam, de preferência façam os vários trabalhos com a mesma dupla para vocês facilitarem a atividade de vocês. Não façam encontros presenciais, tá? Não é esse o objetivo, não queremos estimular que vocês saiam do isolamento justamente para fazer esse tipo de encontro, tá? Dá para fazer perfeitamente esses trabalhinhos, essas atividades a partir do processo virtual mesmo. Não façam as suas respostas em tópicos, tá? Façam parágrafos com começo, meio e fim. A avaliação, ela é em dupla, tá? Eu coloco às vezes a prova aqui, né? Porque eu copio às vezes parte dos exemplos de outro lugar. O trabalho ele é em dupla. O que isso significa? Significa que vocês vão enviar um arquivo só para mim com a resposta dos dois, tá? Colocando o nome dos dois ali. A entrega vai ser dia 23, na quinta-feira, daqui a 15 dias. E eu não sei ainda como que vai ser essa entrega. Se vai ser no e-mail, se eu vou fazer um lugar específico para que você poste, coloque ali o seu arquivo. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou organizar certinho e aí a gente vai estruturar a melhor maneira. Como que vocês vão ter que fazer esse trabalho? Então vamos lá. O trabalho vai ser a partir de um relato de sessão. Estou trazendo aqui um relato de sessão, uma transcrição, onde a gente tem um diálogo da terapeuta com uma paciente. Não temos dados muito específicos da vida do paciente, a não ser algumas questões bem básicas assim. Essa paciente que está sendo analisada é uma paciente que nesse momento da vida dela ela perde o emprego na escola onde trabalhava e no mesmo dia que ela perde o emprego, ela começa a ter sintomas físicos, vômito, dor de cabeça, começa a passar muito mal, a pressão cai. São sintomas somáticos que foram despertados provavelmente por ocasião, né, dessa situação um pouco traumática. A sessão terapêutica aconteceu logo no dia seguinte. Então, no dia seguinte a essa parte da demissão, na verdade, não sei se ela foi demitida ou nesse momento ela estava só pegando as coisas dela. Então, ela sabia que já ia ser demitida, mas mesmo assim, ir para a escola, pegar os seus pertences e ir embora foi muito doloroso. E ela começa justamente a ter esses sintomas físicos.
Na sessão, ela vai justamente descrevendo esses sintomas. A pessoa identificada por A é a terapeuta e a pessoa identificada por F é a paciente, tá? Então, conforme ela conta, eu não vou ler exatamente todo o caso, mas a gente vai passar um pouquinho por ele. Ela vai justamente contando a história do seu dia, né? Como é que foi pegar as coisas, o que ela sentiu nesse processo, todos os sintomas físicos que ela foi sentindo, inclusive coisas bem físicas mesmo, por exemplo, estourou uma veinha no olho, provavelmente por causa da questão da pressão, do nervosismo, alguns sintomas mais de angústia, que ela vai dando uma significação, né? Ela sente uma dor no peito como se fosse uma punhalada. E a punhalada, ela carrega uma significação muito grande, né? De traição, de ter sido abandonada e tudo mais. Uma sensação de ansiedade muito grande, principalmente para ir na terapia. E a terapeuta vai, ao mesmo tempo, tentando trazer algumas questões relativo à forma como ela está sentindo essas sessões, tá? A forma como ela está sentindo esses eventos. Conforme a sessão vai progredindo, você percebe que a paciente vai começando a se sentir cada vez mais e mais e mais ansiosa, cada vez um pouco mal. Parece que ela vai começando a chegar perto de um sentimento, mas que é muito difícil de ser acessado e que só no final do relato ela realmente acessa esse sentimento. Esse relato mostra justamente como que a terapia vai construindo o sentido daquilo que é vivido no corpo, que é a forma como a psicanálise vai trabalhar. E o que se pede para fazer? O que eu estou pedindo para fazer? Que vocês façam uma análise interpretativa. O que é uma análise interpretativa? Vocês vão olhar o relato e vão tentar, através da teoria, compreender o que o relato está querendo mostrar. Então, vocês vão usar o relato para exemplificar o mecanismo teórico, né? E usar a teoria para dar sentido, então, a esse relato. Vocês vão fazer 2 pontos que vocês vão ter que discutir. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro, eu preciso que vocês comentem a atuação da psicóloga. Ou seja, qual é o sentido das intervenções da psicóloga? Quando ela fala o que ela fala, o que ela está querendo fazer? Né? Essa fala é uma fala gratuita ou, na verdade, é uma técnica que ela está empregando? Por onde vocês vão compreender essa técnica? A partir da obra da Joyce McDougall para o tratamento de pacientes psicossomáticos. Então vocês vão lá na Joyce McDougall e vão entender como que ela trata pacientes psicossomáticos. Vocês vão pegar isso e vão verificar como que isso acontece no caso. E aí vocês vão discutindo. Qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta já não é mais para interpretar a nível técnico, mas sim a nível psicológico. Então vocês vão usar o caso da F como um caso em que vocês vão interpretar o porquê que ela desenvolveu sintomas psicossomáticos com base na teoria do Winnicott. Então a ideia é que vocês façam suposições teóricas com base no Winnicott. Por que eu estou falando suposições? Porque a gente não sabe do passado da F. Você não sabe da vida infantil da F. Mas como que a F deve ter vivido, como que a F deve ter se constituído enquanto sujeito, enquanto psiquismo, como que essa constituição influencia no que ela está vivendo agora e por que e como que ela estaria criando então sintomas psicossomáticos. E a ideia é justamente essa. Qual que é o mecanismo de criação dos sintomas psicossomáticos a partir de Winnicott? Como que esses sintomas aparecem na F? O que está acontecendo na mente dela, né? Para que naquele momento ela não consiga lidar com aquele conteúdo e aquilo vá para o corpo. Então é tentar usar os conceitos do Winnicott para fazer essa compreensão. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão dos conceitos da
psicanálise de Joyce McDougall e do Winnicott. Então vamos rever os principais pontos. Vamos apontar aí alguns direcionamentos teóricos e já meio que despertar vocês, olha, isso dá para usar no trabalho, isso é interessante. Por enquanto, o que vocês já podem ir fazendo? Vocês já podem ir olhando os materiais, ir revendo as aulas que a gente já deu, dando uma olhada nas anotações, nas videoaulas e já recuperando alguns conceitos. Na aula que vem a gente vai fazer essa revisão para justamente oferecer um suporte na realização dos exercícios. Esse exercício não precisa escrever páginas e páginas, a ideia é que vocês sejam concisos, mas que a resposta seja completa, tá? Ela tem que chegar bem naquilo que eu estou querendo pedir nas questões, então leiam atentamente as questões, leiam atentamente o exercício para poder responder. Qualquer dúvida também vou estar pelos canais habituais, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo e aí eu vou ajudando vocês a fazerem todo esse processo. Espero que vocês prossigam então com tranquilidade. O que vocês precisarem, estamos aí. Então até mais, gente. Até a próxima aula.